Good morning. Bom dia. Unto you, Saudações para vocês, the people of God, para from todas as around pessoas de the Deus globe. ao redor do globo. How great it is to be able to join together Que today incrível é poder estar juntos com this vocês time hoje, when we come in Christian nessa era tradition. What is Ash em que nos juntamos na tradição But in cristã every tradition around the world, e em todas as this tradições is ao redor do another mundo. day that Esse é um God has novo made. dia que The World Deus Christian trouxe Leadership para nós. Conference A Conferência to de our Liderança webinar Cristã traz in o nosso webinar 2023, mensal em the year to 2023, realize o ano Heavenly para Parents' dream. colocar em Most prática o sonho specifically, dos pais celestiais, mais we come that you especificamente, might share in with us the que você heart possa compartilhar of true conosco parents. o coração dos To go verdadeiros right pais. into what is at the heart of true parents, what Para they começar have a conquistar shared with no us coração dos through the verdadeiros pais o years que eles in the compartilharam spirit conosco ao of their redor heart dos, that is upon ao us longo right dos now. anos e no espírito que Let está us conosco nos enjoy dias de our hoje. opening song that is Vamos to aproveitar a us nossa música de today by abertura, Chicago Music Team. que foi feita Waymaker. pelo Chicago Music Team. O nome da música é Waymaker. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. God, you are waymaker, miracle worker,
America. Almighty God. Today, with us Nosso right poderoso now, Deus, hoje bring conosco greetings from para trazer wherever he is as in the world. saudações He could be near you, could be near me. But de he todos is os the lugares do mundo, perto patriarch de você, George perto de mim. Augustus Ele é Stallings. o nosso He is the patriarca, founder of o Imanti Dr. Temple, Stallings. the Ele é o fundador da African-American Congregação Catholic Católica Congregation, Afro-Americana e president presidente da of Associação Interreligiosa Peace and para a Paz Development e o in North Desenvolvimento America. na América do Norte. Ladies and gentlemen, Senhoras e receive senhores, por favor, vamos Patriarch recepcionar o patriarca George Augustus Stallings. Augustus Stallings. Thank you so much, my beloved and esteemed Muito brother, obrigado, meu amado e Bishop and Dr. distinto Luane irmão, Brown, Dr. and Luan welcome Rouse. to all E to sejam this bem-vindos month's todos World ao Christian Leadership webinar desse Conference mês webinar da with Conferência the Mundial theme, de Liderança Cristã, the year sob o to tema realize O Ano Heavenly para Parents' realizar Dream, o the sonho dos heart pais of celestiais, true parents. baseado no coração dos Our verdadeiros beloved and pais. esteemed Nossos chairman, Dr. amados, Ki-Hoon nosso Kim, amado e under the querido aegis of True Mother, presidente, Dr. Ki-Hoon has Kim, sobre a committed and liderança da dedicated verdadeira mãe, himself se comprometeu e se unstintingly, dedica tirelessly, and sem unreservedly descanso in promoting unity within the para body promover of a Christ unidade throughout no his corpo de ministerial Cristo, career. através da sua carreira We, ministerial. as the steering committee of Nós, como comitê diretor do WCLC, are united WCLC, with Dr. em Kim todo mundo, estamos in unidos com o fulfilling Dr. Ki-Hoon the Kim mission of em True cumprir Mother, a the Mother missão of da verdadeira Peace, mãe, a mãe da in paz, sharing the heart em of true compartilhar parents with o all coração humanity, dos in pais celestiais com realizing toda a humanidade Heavenly Parents' e dream em of realizar one o sonho universal dos pais family celestiais under de uma God, on the família universal sob foundation Deus, of the sob o kingdom of fundamento heaven on do earth, reino dos céus na centering terra, on world peace and centralizado na paz justice mundial for all. e na justiça para May your todos. time with us today on Que o this seu tempo webinar conosco hoje, be durante esse informative webinar, and seja rewarding. informativo e Let us recompensador. Vamos orar. Eternal God, our most beloved Eterno heavenly parent, Deus, nossos creator queridos amados of the pais universe celestiais, and all Criador do universo e humankind, de toda a humanidade, you have been our help você in ages tem past, estado conosco durante and todas as you idades are our hope passadas, for years e to você come. é a esperança para os Our anos que shelter virão, from the stormy nosso blast abrigo and our contra as eternal hope. tempestades e a nossa We esperança come eterna. before you today with Nós praise estamos and diante de Ti thanksgiving. com oração e Be our agradecimento, guiding light in que our você search é o for guia, a luz tomorrow. guia As we na nossa come busca pelo together amanhã, as enquanto nos unimos people hoje, of faith, enquanto united pessoas de with the fé, heart of unidas true com o parents. coração dos pais celestiais, dos Help verdadeiros us to pais. realize Nos your eternal ajude dream a of a cumprir o world seu of sonho peace eterno de um mundo de under paz, the auspices of true parents, sob o in guia concert dos with verdadeiros blessed pais, central families worldwide. juntamente com as famílias May we abençoadas ao redor restore do the mundo. kingdom of Que nós heaven possamos on earth restaurar o reino dos céus by na terra, living for the através de sake vivermos of pelo bem do others. próximo. Prosper the work of our hands, O God. Próspero é Prosper o the trabalho work do of our nosso hands Senhor so no that céu. this Próspero é o year trabalho das nossas will mãos, bring para about que esse the ano fulfillment possa trazer of o your heavenly dream. cumprimento do seu We sonho ask this in celestial. your most precious Nós name, in the pedimos name of isso no seu nome Yeshua precioso, no nome de HaMashiach, Yeshua, Jesus the Christ, the Jesus Messiah, the Cristo, anointed o one, Messias, in the name o of ungido, the true parents no of nome heaven, dos verdadeiros earth, pais and da céu, terra humankind, e and in humanidade. our own E name, we também no pray. nosso nome As blessed oramos, central enquanto couples, famílias amen abençoadas. and Amém. amen. E adieu. Amen and adieu. Thank you. Amém e adieu. Stallings. Muito obrigado, This Dr. morning, Stallings. with us at this time, our leader, Nessa manhã, the nosso chairman líder, of the o World Christian presidente da Leadership Conferência Conference, Mundial de Liderança Dr. Cristã, Ki-Hoon o Kim. Dr. Ki-Hoon Kim. Dr. Kim is probably O in Dr. Las Kim Vegas today, está but he could provavelmente be em in Las Vegas Chicago. hoje, mas pode But ser que one ele esteja thing em for Chicago. sure, he has joined Uma us for coisa é this certeza, ele se webinar to juntou bring a what nós he nesse webinar remarked. para Dr. trazer Ki-Hoon as Kim, palavras de come to the screen. recepção. Thank you, Dr. Rouse, Muito obrigado, Dr. and Rouse. thank you, Patriarch, Muito obrigado ao Stallings, patriarca your Stallings wonderful remarks pelas and suas a palavras prayer for maravilhosas Ash de oração Wednesday and rest of para o evento week de and hoje e rest para o of resto the dessa semana months. e o restante desse mês. I am so honored Eu estou muito to once honrado again each de, one mais of uma you vez, and
estar com cada um de vocês. welcome each one of you. E eu quero as well. recepcionar cada um de vocês muito Good bem. morning to all, our Bom dear, dia a todos os nossos WCLC amados steering committee membros pastors, do comitê around the world. diretor do I see WCLC ao from redor do mundo. South Eu vejo pessoas Africa da África do and Sul, Pakistan do and Paquistão, Philippines das and Japan, Filipinas, do and of Japão course, our homeland, e, é claro, da nossa Korea terra natal, a and Coreia, South America, também da América do Sul, Northeast Asian country. do And we are norte da Ásia e so leste blessed, asiático. gather Nós somos muito together abençoados once de estarmos again juntos this, mais uma vez WCLC, para esse monthly, webinar mensal do And WCLC. also I greet to Eu all também quero participants cumprimentar a todos os supporting participantes que estão dando WCLC suporte ao webinar WCLC from around the world. de todo mundo. We heard so many Como nós times ouvimos tantas from vezes our founder, Mother Moon, dos nossos fundadores e da nossa fundadora, a Mãe Moon, a verdadeira mãe sempre enfatizou we can return to God's ideal family. como nós podemos and the criar world, famílias ideais e um mundo ideal, because we are suffering porque nós estamos days, sofrendo nesses everywhere, dias, every em todos os country, lugares, em todos os every países, corner of em todos os continent. cantos do So continente. true, Mother Então, a verdadeira always mãe sempre noted that, knowing the essence norteou of heavenly parent and e soube a essência Jesus dos pais is the celestiais. first step toward E esse é o a primeiro passo chaotic and lost world. Not para only reconquistar esse Mother mundo Moon, perdido. Não mentioned apenas today's a world missão da Mãe situation Moon and adressa a how can situação we do mundo de hoje overcome, how e can como we nós podemos resolve superar, all como podemos kind of resolver problems. todos os tipos de Father problemas. O Pai Moon Also told us também nos why falou I came to America. por que que ele My veio para a purpose América. for my coming to O propósito para vir America is de eu vir para a to América save Christianity. é para salvar o God's will cristianismo. is A to vontade unite, de Deus unify é world Christianity. unificar o So cristianismo mundial. whatever it takes, Então, o que quer que we custe, must nós influence the precisamos Christian influenciar ministers o and ministério guide cristão e America guiar and a the América world e o in the mundo direction na that direção God desires que Deus and deseja connect them to e God's will. conectá-los à vontade de Therefore, Deus. the purpose Portanto, of my o coming to propósito da minha America vinda à is América to guide é guiar os American pastores church da igreja americana clergies and in the direction na of direção da God's vontade will. de Deus. Very clear of Mother Moon, our Muito founder claro, of a Mãe Moon, WCLC, a fundadora do and WCLC, Father Moon, e o Pai Moon they are same page estão na mesma página em for como the sake investir of America and pelo bem da World América Christian Leadership e Conference to build none na, other than God's no kingdom WCLC para on construir earth o and reino in do céu na heaven. terra e no céu. Today, this Hoje, month's WCLC o webinar, webinar desse we mês, will hear nós about iremos the ouvir Father, Mother Moon's sobre os esforços do effort Pai e da Mãe for the Moon kingdom of God para from construir o reino de very Deus special através speakers. de 4 oradores Thank you, muito especiais. Pastor Barrett. Obrigado, Pastor Barrett, You inviting Father, Mother Moon to your por ter church. convidado o Pai e a Mãe Moon Dr. para a sua Jenkins igreja. has Ao been Dr. Jenkins, through que parent providence tem trabalhado for na last providência dos 40 verdadeiros pais years. pelos últimos 40 anos. Our dear sister, A Mrs. nossa querida Kelly irmã, a Moffitt, senhora Kaylee is a Moffitt, young que é uma jovem female líder leader feminina of na Mother providência Moon's da Mãe Moon. Providence this day. And Dr. E o Dr. has Sullivan, been in the que educational está field trabalhando no campo more than educacional por mais de 40 anos. 40 years. Our MC today, E também o nosso MC no dia de hoje, o chairperson, presidente do ACLC, Dr. Ross, o Dr. Browse, is still very actively que working está trabalhando for muito American ativamente clergy para o clero americano. who else compete these speakers today. Então, esses So, palestrantes once no dia de again, we hoje, will hear mais about uma vez, nós iremos ouvir true parent providence sobre a and providência dos how verdadeiros true pais father and e true como o mother verdadeiro pai e a verdadeira mãe their investiram last ounce, even os seus energy for the sake até a of sua última gota de America, energia or for pelo the bem sake da of América world e pelo bem Christian do mundo, do leaderships. cristianismo mundial. Once again, Mais uma thank vez, you
for your continued Muito obrigado support pelo seu of contínuo World apoio Christian Leadership à Conference. WCLC. God bless you Que Deus and your abençoe family. vocês e a sua família. Thank you. Obrigado. Thank you, Dr. Ki-Hoon Kim. Obrigado, Dr. Ki-Hoon Your Kim. presence, A sua your deliverance presença, represents a true sua, parents in o such seu a guia powerful representa os way. verdadeiros pais de uma forma I'm tão preciosa e feeling their poderosa heart through you. e demonstra o seu coração For sharing através with us today. do Senhor. At Muito this obrigado por time, estar conosco no dia we de hoje. welcome to the E screen agora nós vamos Dr. recepcionar Tanya à tela a Edwards. doutora She Tanya is the Edward. Director, Ela é a International diretora de Affairs for assuntos the World internacionais Christian para a Leadership Conferência Conference. Mundial de Powerful Liderança preacher, Cristã. powerful teacher, and Ela é one uma who's bringing professora poderosa continuously e alguém more que está power trabalhando even to continuamente, the trazendo mais Emerging Leadership poder Conference. para Hear a her Conferência today Mundial de as Liderança she Cristã. reads from the Ela heart está of conosco God hoje and from e the irá words ler of those do who coração were de Deus chosen of God, e das and now palavras the ones who are daqueles chosen for escolhidos this por time Deus in history, the nessa heart of era da God. história. A doutora Raksha Ram, nossa verdadeira mãe. Thank you, Dr. Rouse. Muito obrigada, Let us Dr. read Rouse. together Psalms Vamos 32:8. ler I juntos will instruct thee and teach thee in the Salmos way 32:8. which thou shalt go. I will guide thee with mine Instruir-te-ei, own eyes. ensinar-te-ei And then in o caminho que Philippians deves seguir. 4:9, Aconselhar-te-ei, those tendo-te things sob a which minha ye vista. have both learned and received and Instruir-te-ei e heard and ensinar-te-ei seen o in caminho que me, deves seguir. do, and the Guiar-te-ei God com of os meus peace shall olhos. be with you. E em Filipenses 4:9, o que também aprendestes e Dr. recebestes Hakta, e ouvistes e December vistes em mim, 25th, isso fazei, e o 2012. Deus de paz será If convosco. you are a true Palavras da filial verdadeira mãe, child or a true loyal 25 de dezembro de patriot, 2012. you will know Se what você é our uma Heavenly verdadeira Father criança wishes. filial ou um If verdadeiro you know patriota what his leal, wish você is, saberá o que you nosso need Pai to Celestial deseja. translate it Se into você sabe action. qual é o seu You desejo, need to você precisa practice traduzir isso em absolute ação. faith, Você precisa absolute praticar fé love, absoluta, amor and absoluto e absolute obediência absoluta. obedience. You need to be Você humble. precisa ser humilde. Those who are in positions of Aqueles que estão em posições de responsibility should first responsabilidade learn to be devem humble. primeiro aprender a They ser should not humildes. think that they Eles have não done devem well. pensar On the que contrary, fizeram they should feel bem. that they Pelo need to contrário, learn eles from devem all those sentir que around them. precisam aprender com No todos one aqueles is ao a seu redor. success in front Ninguém é of God bem-sucedido and diante de heaven. Deus e dos céus. Thank you, Dr. Tanya Edwards. For those who don't know, you Muito need to obrigado, know Dr. when Tanya we're talking Edwards. about the heart of Aqueles true que não sabem, At the quando nós Edwards falamos couple, do coração Dr. dos Edwards' verdadeiros husband, pais, Dr. Jesse Bishop Edwards, o they have a bispo special Jesse place Edwards, in the eles heart têm of um true local parents especial no as a coração dos couple. pais We celestiais, thank you como for um the casal reading and abençoado. sharing Nós agradecemos today. pela sua Now leitura e we por want compartilhar to conosco. go Agora deep nós vamos into the heart of those who mergulhar have mais experienced profundamente no the coração heart of daqueles que true têm parents, but experiências com o also coração dos have verdadeiros pais given deeply their hearts to true parents. e que One devotaram such seu special coração para os witness verdadeiros pais. is coming from Uma dessas testemunhas, a mentor to me, a joy partner, Marie and I were separate in life. We used to hear him when we were younger nós in life. costumávamos ouvir a ele Now quando we éramos have jovens. the privilege of E agora knowing nós temos the o privilégio de Reverend conhecer o T.L. reverendo Dr. Barrett, T.L. through Barrett, mother's accomplishments and her work with que vamos ouvir Africa sobre and with as conquistas da verdadeira mãe e o seu trabalho com African os Americans from the descendants a of slavery, our own Dr. African Americans, com os Thank you americanos so much, Dr. descendentes Rouse, and much de love to you africanos. and Muito Marie, obrigado, and to muito all of amor our para brothers and você sisters e para around todos the os nossos globe irmãos who e are irmãs ao redor do tuning in globo today. I'm que honored estão and conosco humbled hoje. to be in your Eu presence estou and honrado just em estar na over the presença de moon vocês. to E estou muito, excuse the muito pun, feliz to just bring forth para a few poder words usar esse about the contributions espaço of para Father trazer and algumas Mother Moon palavras towards sobre as Africa, contribuições do African pai e da mãe Americans, and the Moon work with para clergy in America. os One of the afro-americanos. greatest and most historic Uma das contributions and coisas honors que to the aconteceu descendants of históricas Africans is the para os contribution of descendentes da Simon of África Cyrene, an African who helped Jesus carry é his do cross to Asimon Calvary when he Serene, que was in ajudou
dire need of help. Jesus And in quando a ele similar precisava vein, de as ajuda. African Americans, many were able to support Father and E Mother Moon como, in em their uma vez historic semelhante à work. dos Father afro-americanos, and muitos Mother puderam Moon are apoiar o pai e a truly mãe Moon people em seu trabalho that have histórico. lived O pai for e a the mãe Moon são sake of realmente pessoas que others. Thank viveram para o bem God for dos them. outros. And as an African American, I have E been eu, one of the como um many afro-americano, recipients fui um dos of such love muitos and care. que receberam After esse amor e cuidado. devastating Korean War, this Após a, movement and a devastante development of guerra da Korea Coreia, was esse birthed on movimento e such charred desenvolvimento but da Coreia fertile soil. nasceram nesse In the solo mid-1950s, carbonizado, shortly after mas the ainda devastating Korean frutífero. War, Em meados leaving dos much of anos Korea 50, as pouco a depois da Guerra wasteland, da Coreia, Father Moon's deixando grande vision was parte da Coreia como uma unbelievably terra large. desolada, In fact, a it was visão do hard pai to Moon era de comprehend fato even by incrivelmente his early grande. Era difícil followers. de compreender He mesmo spoke pelos seus of primeiros one day seguidores. American Ele clergy falou will um dia que o come clero to cristão Korea americano and see iria à Korea Coreia e and the veria a founding of this Coreia como movement and o their fundamento desse accomplishments. At movimento e that das suas time, realizações. the members Naquela collectively época, could not os seus afford membros even a coletivamente single não ticket podiam to the pagar United nem States. uma In passagem para os Estados 1985 Unidos. through Em 87, Father and 1985 a Mother Moon 87, o pai e a helped mãe Moon support ajudaram a apoiar 7.000 clérigos cristãos a 7,000 virem Christian para a clergy Coreia. to come to Korea. Opportunities like this to Oportunidades travel to como such essa de viajar para remote lugares and tão far remotos e places distantes certainly helped to certamente enlarge the ajudaram a minds ampliar as and mentes hearts e os of those corações clergy. desses clérigos. Most of the clergy were A maior African parte do American, clero and era I was one of afro-americano, them. e para muitos, And a menos que unless they viajassem traveled in the junto military, com o many exército, had as never forças even armadas, left their muitos surrounding nunca states, teriam much deixado less esses traveled to the Far estados East. vizinhos e muito This menos teriam kind of viajado para o extremo investment, Oriente. beloveds, Esse tipo was de investimento life-changing mudou a vida de for muitos many African afro-americanos. Americans. There were 40 Houve trips to 40 Israel viagens a and the Middle Israel e East, ao and Oriente some Médio, clergy e were alguns asked to clérigos foram travel convidados a the viajar pelo world mundo to para give a trazer essa message of mensagem hope de and peace. esperança e paz. Mrs. Barron and I were among those who O were Sr. chosen, Barrett e eu having the opportunity fomos to alguns see dos other escolhidos. Nós countries tivemos a and oportunidade de cultures. ver outros Certainly países gave e broader culturas, e perspective certamente isso nos on deu life. uma It perspectiva also mais gave a ampla sobre a greater vida. understanding Também deu of uma God maior and His compreensão hope sobre for Deus e a America, sua esperança para a primarily América, founded on baseado Christian and the principalmente no love cristianismo e no amor Christianity de and the Jesus. love of Jesus. I want to spend just a Eu moment or quero two passar um to momento, recall quero Mother Moon's tirar esse travel to momento para Africa, which recordar as touched viagens me da Mãe Moon so à África, deeply, in particularmente ao particular Senegal. to Senegal, but É, even more E ainda specifically mais to Gorée especificamente a Island, ilha which de was one of Gorée, the que foi um epicenters dos for the epicentros shipping of African para o slaves. embarque de escravos Estimates of africanos. 5 to Estima-se que 20 de 5 a million 20 milhões de Africans left africanos Gorée partilham da Island. ilha de About Gorée 40% died e mais ou before menos leaving, 40% while on morreram the antes de sea, or partir, getting enquanto to estavam their no mar ou destination ao in the chegar New no World. destino no Novo Mundo. Families, As beloveds, famílias were foram separated, separadas and e, for na the most maioria part, das vezes, never nunca even mais se ever reuniram. reunited. Unlike others, A Mãe Mother Moon Moon visitou visited esse this lugar place called the Door of No Return. que And se like chama a others, she Porta do came Não to the Retorno. small E Gorée ao Island contrário de with outros, the ela veio para a heart pequena of ilha a de true Gorée com o mother coração de to uma liberate verdadeira those mãe, para ancestors and libertar aqueles descendants ancestrais who e were still descendentes que suffering. sofreram. Like the Holy Spirit, the Como o Comforter, Espírito Santo, she o bowed Consolador, and ela she rezou prayed profundamente em deeply. lágrimas She por shed aqueles que perderam tears suas for vidas those that e por lost their aqueles e seus lives and for descendentes que those foram and their obrigados a descendants sofrer nas that were mãos dos made donos to de suffer escravos. at the hands of their slave owners. She had a meeting, an Ela historical encontrou com meeting o with the prefeito mayor of da ilha Gorée de Island, Gorée, where until today there is no onde hospital. até hoje não And the havia only hospital, means of e o medical único meio de treatment is tratamento to leave the médico island era and travel sair by da ilha e boat viajar to de the barco para mainland o of Senegal. continente But senegalês. before leaving Mas that antes de island, partir, she ela deu um presented presente a muito especial specially preparado para o prepared prefeito gift compartilhar com for the seus mayor to cidadãos da share ilha. with his citizens. And we all know Uma that is ambulância now médica, we know that they have a medical uma floating ambulância médica ambulance flutuante that que would permite allow que as people to be pessoas medically fossem treated as medicamente they tratadas travel to the enquanto mainland. viajam para o Thank you, Mother continente. Moon. Muito Thank you, obrigado, Mãe Father Moon. Moon. Muito Father obrigado, Moon Pai said, Moon. when you Padre can Moon feel disse: the quando suffering of pudermos people sentir o throughout the sofrimento das world, pessoas the em todo o kingdom of mundo, heaven o has reino dos already come. céus já True terá mother's love chegado. has been O amor da filling a verdadeira mãe void, tem not preenchido um just vazio within não apenas American dentro da comunidade community, but afro-americana, all over the mas world, and not just in em African todo o American mundo. communities, but all over the world. I have been fortunate to be an
Eu fui muito abençoado em ser um afro-americano que recebeu muito amor da mãe e do pai Moon. Desde o momento em que o verdadeiro pai profetizou que a minha esposa voltaria e que o nosso casamento seria restaurado, até o momento em que eu percebi que era o aniversário dos verdadeiros pais, e muitos haviam trazido os presentes, ninguém falou que eu tinha que preparar um presente, então eu dei um relógio de R$10
he gave E, me re- his gold watch. Oh my God. e em retorno, ele deu o relógio de ouro dele para mim. E agora é a hora de nós, clero afro-americano, que recebemos tanto amor dos verdadeiros pais, é a nossa chance de retribuir esse amor a eles, alimentando as suas ovelhas. Embora existam vários programas, nós temos que dar presentes para as pessoas que eles consideram como seus filhos ao redor do mundo. Nós temos que atendê-los. É assim que atendemos o coração deles. É como há ditos como o paz começa comigo, ou viver pelo bem dos outros. Essa é a nossa tarefa para todos nós, mas particularmente para aqueles na comunidade afro-americana. Nós devemos isso para o nosso Senhor e estamos preparados para dar de novo, de novo e de novo. Muito obrigado por me darem a oportunidade de dizer essas palavras sobre os verdadeiros pais. Muito obrigado, Dr. Barrett. E eu quero que todos possam experimentar. Eu ouvi você falar e eu sabia sobre o que seria o seu discurso. Todos, Dr. Barrett, que ouviram o Senhor nesse mês especial, já foram donos de escravos, tiveram descendentes que foram escravos. A verdadeira mãe, por favor, nos escute nesse momento especial de tocar o coração. Ela fez tanto para o nosso coração, como o Dr. Barrett disse. Nós temos que pausar nesse momento e dar tudo a ela. O que ela fez ao ir para a África. E ainda tem mais a vir. Nós não esquecemos. Nosso coração, nós queremos amar e amar o mundo da forma que Deus ensinou através dos verdadeiros pais, porque eles nos trouxeram para a nossa verdadeira liberdade. Muito obrigada, Dr. Barrett. E agora a gente vai ter um vídeo especial sobre o WCLC. Video from WCLC, please. E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que vos tenho mandado. E certamente estou sempre convosco até o fim dos tempos. O reverendo Sun Myung Moon e a doutora Jacques Chahamon, em tenra idade, pegaram o coração de Deus e foram incumbidos por Jesus de compartilhar a verdade sobre Deus e este universo para a humanidade, para trazer cura e reconciliação às famílias, para resolver divisões e conflitos entre raças, religiões e ideologias, para libertar o coração de Deus através do estabelecimento de um mundo de paz centralizado no amor verdadeiro de Deus. Reconhecendo que o cristianismo unido é a chave para o mundo unido, a doutora Jacques Chahamon fundou a Conferência Mundial de Liderança Cristã 3 anos atrás, no dia 28 de dezembro de 2019. Junto com 20 mil líderes religiosos de todo o mundo, a Conferência Mundial de Liderança Cristã foi lançada para ajudar a promover a reconciliação, a unidade e a paz, através da aplicação de princípios e iniciativas centradas em Deus e que vão além da religião e da raça para estabelecer o mundo unificado celestial. Eu espero, sinceramente, que vocês se tornem o povo justo, clérigos e líderes que possam guiar as pessoas a se tornarem filhos dos pais celestiais no menor tempo possível. Ao fazer isso, lembrem-se que a fundação da Conferência Mundial de Liderança Cristã, que trará suas fundações individuais à unidade, é o caminho para realizar o sonho dos pais celestiais e a esperança da humanidade no menor tempo possível. Rezo para que todos vocês se tornem o povo justo e o clero na vanguarda e que não olhem para trás, mas que corram para a frente.
Apesar dos desafios da pandemia global, vendo as fugas de guerra e a tensão crescente, o WCLC continuou a construir relações mais profundas com o clero cristão em todo o mundo e os ativou para trabalharem juntos em unidade. Desde sua fundação, o WCLC cresceu e expandiu seu trabalho com a Conferência Americana de Liderança do Clero e a Conferência Coreana de Liderança do Clero para apoiar os trabalhos do WCLC Canadá, a Conferência de Liderança Cristã do Pacífico e a Associação Interreligiosa para a Paz e o Desenvolvimento na África, causando um impacto em mais de 40 nações. Ao longo deste ano, em 2022, trouxemos os líderes religiosos para orar pela paz, liberdade e cura em nações que estão experimentando dor e sofrimento interno e externamente. Com base na orientação da Mãe Moon para avançar na realização de verdadeiras famílias e em reviver a importância de convidar Deus para as nossas vidas, o WCLC forneceu webinars educacionais focados em compartilhar o significado do deusismo, do diálogo ecumênico e da liberdade religiosa. Os problemas que enfrentamos no mundo não podem ser resolvidos apenas pelo esforço humano. A solução está enraizada em Deus. Como líderes religiosos que representam Deus e a bússola moral do mundo, trabalhemos juntos para realizar a providência de Deus e cumprir a sua divina vontade. Nesses tempos difíceis, a voz da Mãe da Paz nos trará conforto e amor. Deus está chamando o mundo a unir-se e a cumprir sua vontade para o bem de toda a humanidade. Vamos abrir nossos corações e mentes para responder às chamadas de Deus neste momento. Sejamos seu povo escolhido, sua família na terra, e iniciemos uma nova era de paz na terra. Junto com a doutora Rakshi Ramon, continuaremos a ajudar Deus a enxugar todas as lágrimas da humanidade e a estabelecer um mundo celestial unificado, o reino dos céus na terra. O Dr. Michael Jenkins é o presidente da UPF. Ele também é o presidente internacional da América do Norte, também pela UPF. Vamos ouvir as palavras do Dr. Jenkins. Bom dia a todos os participantes da Conferência Mundial de Liderança Cristã. Eu gostaria de falar sobre o coração da verdadeira mãe e do verdadeiro pai, e também na área da liberdade religiosa. Vamos ler Romanos. Aqueles que chamarem no nome de Deus serão salvos. Então, como devem acreditar aqueles que não ouviram? E como devem ouvir sem um pregador? E como devem pregar sem a santidade? Então, nós podemos ver o quão é bonito aqueles que pregam as palavras de Deus. Que palavras magnificentes de Deus. Como devem eles ouvir se não houver um pregador? E como eles devem pregar se não são santos? O WCLC, vocês são ungidos e escolhidos por Deus para trazer as palavras para a humanidade. A verdadeira mãe enfatizou, como todos nós ouvimos, o quão importante é para que possamos realmente falar, trazer a verdade sobre Jesus e os verdadeiros pais, trazer a verdade sobre a Mãe Moon, liderando o mundo em direção ao reino dos céus na terra. Então, uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que o fundamento espiritual, as pessoas que trabalham na mídia, que passaram pelo treinamento do Dr. Moon e da Dra. Moon, todos eles eram pastores, todos eles passaram por seminários, todos eles tiveram que passar por um curso espiritual. Aqueles que trabalham na política também, eles eram todos pastores. O presidente do Washington Times era um pastor. Então, esse fundamento espiritual, ele não é negociável, ele é absoluto. A Kayleigh Moffitt, que é a presidente da Federação das Mulheres nos Estados Unidos, ela também era parte do WCLC. Isso é tão importante. No fundamento da mídia, a verdadeira mãe proclamou em 2021, depois do rally do WCLC da Federação das Famílias online, que foi um sucesso, a mãe proclamou: eu quero fortalecer a presença do Washington Times
para que possamos melhor informar e ensinar e trazer reconciliação. É por isso que o fundamento espiritual para a mídia não é negociável. Eles entendem que as palavras unem e trazem força para as famílias e lideram para bons casamentos. Então, ao menos que nós tenhamos a verdade que se opõe à mídia secular, nós não podemos mudar a sociedade e nos mover para longe de coisas como o comunismo ou negar a existência de Deus. É por isso que eles dizem que a razão pela qual eles fundaram o Washington Times foi primeiro para parar o comunismo que estava varrendo o mundo no começo dos anos 80 e segundo porque eles queriam também desenvolver a família. Uma coisa que o verdadeiro pai falou para a Associação de Mídia é que a mídia tem que ser moral. Ela tem que ter valores, tem que ser clara sobre o que é certo e errado, e não apenas imprimir qualquer coisa que segue o fluxo. Então, é por isso que a mídia é tão central. E eu fui abençoado em trabalhar com o Dr. King e com o Washington Times. Foi uma bênção realmente para as nossas raízes espirituais, que guiam tudo o que nós fazemos. E quando se diz respeito a trabalhar com a UPF, que também lida com política, é a mesma coisa. Nós temos que entender o fundamento do porquê Deus criou esse país. A verdadeira mãe disse que o propósito da UPF é criar um ambiente de testemunho no qual Deus pode tocar o coração de cada uma dessas pessoas e criar um ambiente que pode ir para além do ambiente secular. Então, a UPF tem 6 associações sob seu guia e temos influência em mais de 205 países ao redor do mundo que estão listados pela ONU. Também conseguimos influenciar líderes de Estado e trabalhar com a população de vários países. De qualquer forma, como nós construímos esse fundamento na Ásia ou qualquer outro país no mundo? Em 1996, os verdadeiros pais mandaram missionários e líderes para todos esses países. Eles não receberam nenhum dinheiro, eles só viajaram para lá e foram sozinhos. Nos Estados Unidos, no Japão e a Europa, se juntaram nessa missão. Então, nós realmente ficamos maravilhados com o fundamento espiritual, que é a base para o PF. Tem associação de negócios, acadêmica, de artes, mas primeiramente tivemos o fundamento espiritual. Então, quando nós olhamos para a área da liberdade religiosa, eu fico tão grato que o Dr. Ki-Hung Kim e o presidente Dr. Young deu suporte. O Dr. Kim e o presidente Naokimi participaram do Summit, assim como o nosso vice-presidente, o Dr. Browse. 1.200 pessoas de diferentes históricos estavam participando, mas nós também nos tornamos parceiros e o Dr. deu suporte para que possamos nos tornar parceiros e para fazer um banquete naquela noite. Por que a liberdade religiosa é importante? A liberdade religiosa é importante porque toda a liberdade vem da liberdade religiosa. Você não pode ter liberdade de discurso se não houver liberdade religiosa. Porque se alguém quiser proclamar as suas escrituras ou a sua fé e as pessoas rejeitarem e quiserem se livrar disso, mas quando temos a liberdade religiosa garantida, a liberdade de todas pode ser garantida, a liberdade de discurso pode ser garantida, a liberdade de se reunir pode ser garantida. É por isso que a liberdade religiosa não é negociável. E, em conclusão, eu gostaria de falar sobre o que o verdadeiro pai e a verdadeira mãe falaram quando encontraram com o presidente Gorbachev e falaram sobre o futuro da Rússia. Ele disse, se você abrir a porta para a liberdade religiosa, a Rússia vai prosperar. Não apenas abra as portas através da perestroika, mas abra as portas para a liberdade religiosa. É por isso que, quanto mais damos suporte para a liberdade religiosa, mais os países podem mudar.
de todas as religiões, hindus, muçulmanos, judeus, cristãos, se juntarem, mais Deus poderá nos abençoar. E eu nunca vou esquecer esse momento do WCLC, no dia 28 de dezembro de 2019, quando a verdadeira mãe tinha lágrimas nos seus olhos, porque todos os cristãos vieram para dar suporte para esse passo final ao que os verdadeiros pais estavam dando para realmente unificar o cristianismo, e nós abraçamos os pais celestiais. Então, nós realmente somos gratos a todos vocês. O WCLC em todos os países, que Deus realmente abençoe e derrame suas bênçãos sobre vocês enquanto criamos o reino dos céus na terra juntos. Que Deus os abençoe. Dr. Jenkins, muito obrigado. Homens e mulheres de Deus, é com muita sinceridade que a Marie e eu queremos recepcionar a senhora Kaylee Moffett. Kaylee é alguém que eu quero falar para todas as pessoas que representa e entende o coração de Deus. Ela tem um coração incrível para as crianças, para os seus filhos. E ela representa também as famílias. Ela vai trazer esse espírito para o mundo e para o mundo de Deus na Terra. Ela é aquela que irá nos inspirar no WCLC. Ela é a pessoa que continuamente me manda pequenas mensagens para continuarmos seguindo em frente. Ela é a presidente da Federação Mundial de Mulheres para a Paz Mundial. Vamos recepcionar essa filha de Deus tão dinâmica. Vamos recepcionar Kaylee Moffett. Muito obrigada, Dr. Rouse, pela sua recepção tão calorosa e eu estou honrada em estar aqui hoje. O tópico que foi me dado é o impacto da verdadeira mãe na área das mulheres e da juventude. E eu sinto que a minha vida, a minha existência já é um testemunho para isso. E eu estou honrada de poder compartilhar a minha própria experiência. Eu espero que vocês se juntem a mim, porque eu acho que a melhor forma de trazer clareza para a contribuição da verdadeira mãe nessas áreas é compartilhar o meu próprio testemunho. Então, como o Dr. Rouse mencionou, quando começamos o WCLC, e ao assistirmos esse vídeo tão bonito que nós preparamos, trouxe de volta todas essas memórias. Então, o que estava acontecendo quando a verdadeira mãe lançou o WCLC foi uma época muito animadora. E alguém que observa e que viu o trabalho do WCLC, eu fui genuinamente inspirada. E eu queria encontrar um caminho para a minha geração para se conectar com aquilo. Então, com a bênção do Dr. Rouse e de muitos outros mais velhos do WCLC, nós lançamos o YCLC na tarde após o lançamento do WCLC. E eu nunca vou esquecer, ao dia seguinte, quando nós fomos para a cerimônia de celebração, a verdadeira mãe veio e deu um discurso no final. E uma das suas últimas frases naquele discurso foi alguma coisa como, eu tenho esperança porque a próxima geração está guiando o caminho. E ela deu um presente bonito para o time do YCLC. E para mim, essa história é um testemunho de aonde o coração e a mente da verdadeira mãe está. Ela está sempre pensando sobre a próxima geração. E ela entende o quão importante é de nos erguer, de nos animar e de nos confiar, dar a eles a responsabilidade. Meu próprio cargo como a presidente da Federação das Mulheres, então, o meu próprio cargo é um testemunho disso. A verdadeira mãe sentiu que esse é o momento para a próxima geração de mulheres jovens de se erguerem e de liderarem essa Federação para a Paz Mundial. Então, eu poderia dizer que a minha vida toda, a minha existência é um testemunho do investimento da verdadeira mãe para os líderes jovens. Quando ela fala com os líderes jovens,
ela sempre fala o quão importante eles são, porque quanto jovens, muitas vezes, você pode pensar que as suas contribuições não são tão importantes, você não tem tantas experiências, você nunca encontrou pessoas de calibre, ou viajou para vários países, mas a verdadeira mãe sempre fala sobre quem nós somos e o que nós podemos fazer nessa era. Tenho uma frase de um discurso que ela deu em maio do ano passado, e a primeira frase desse discurso é: vocês são, de fato, as figuras centrais da era do Chan Il-guk. Vocês entendem? Vocês são as figuras centrais. E isso é muita coisa, isso é muito para você absorver enquanto uma pessoa jovem, mas a gente sente que ela confia na próxima geração, e ela está criando o espaço para essa próxima geração. Uma coisa que eu quero compartilhar, uma história que eu quero compartilhar nesse tópico, todos nós podemos testemunhar o poder da oração. E durante a minha era de oração, eu tentava entender o coração de outras pessoas através de oferecer oração sincera. Talvez seja uma pessoa que você está tendo dificuldades, mas eu também tentei orar sinceramente para entender o coração da verdadeira mãe e a visão dela para as áreas em que eu fui designada a cumprir. E seguindo essas orações, a Mãe Moon me chamou no palco, na frente de um monte de gente. Eu estava muito nervosa e eu não sabia como lidar com aquela situação. Mas ela pediu para eu dar uma massagem nela. E eu não sabia o que fazer, e eu me senti muito inconfortável. E ela deu risada e falou para mim: Kaylee, se lembre, você sabe o que você tem que fazer. Esse é o lugar que precisa de massagem, você sabe como fazer. Então, eu comecei a fazer massagem e eu consegui fazer através do encorajamento dela. E eu pensei, eu sei como fazer, eu sei esse espaço aqui que é o que dói. E no final, nós sentamos juntas e ela colocou as suas mãos juntas por um tempo. E o que eu senti é que o encorajamento da verdadeira mãe, como uma líder jovem, de ter confiança em mim mesma e confiar que Deus está trabalhando através de mim para ajudar aqueles que precisam ser ajudados. E eu tenho muita gratidão pelo investimento da verdadeira mãe com a próxima geração. Enquanto mulher, eu também poderia dar um longo discurso sobre as contribuições da verdadeira mãe, e particularmente eu sinto que ela abriu as portas para entender quem os pais celestiais são e o que isso significa para homens e mulheres, e particularmente para as mulheres, para entender que o nosso pai, ele é um ser feminino, um pai feminino e masculino. E através disso nós podemos encontrar a nossa reflexão divina através de Deus. Na sua oração, ela disse: o Senhor quer que a gente conheça você como os pais celestiais, que é Pai verdadeiro, Pai celestial e Mãe celestial. Essa unidade entre homem e mulher e essa completude que é a imagem dos pais celestiais. E para que possamos atender aos pais celestiais, nem homem nem mulher entenderam o coração feminino dos pais celestiais e o eterno amor dos pais celestiais. Então, nessa era particular, abriu tantos espaços na minha vida, e quando eu olho para a verdadeira mãe enquanto líder, ela abraça todos os países, assim como o verdadeiro pai fez, todas as raças, todos os países. Ela realmente é a mãe da paz. Em particular, eu penso que é único sobre ela é que ela representa a essência de uma verdadeira mulher, realmente pela primeira vez na história, porque através da vida de Jesus, nós podemos ver o papel de um verdadeiro filho, o filho ungido. Através do verdadeiro pai, ele continuou essa tradição, mas nunca na história nós tivemos uma mulher para modelar esse caminho. Então, e por isso que nós a chamamos da filha unigênita. Eu tenho traduzido isso na minha mente ultimamente. Não é apenas a filha unigênita, mas é a primeira filha. E eu tenho a permissão para ser a segunda. Você tem a permissão para ser a segunda e a terceira. Ela abriu a porta para que as mulheres
se coloquem com direito na sua posição de filhas de Deus e de a parte que representa o feminino de Deus. Eu tenho esperança porque o mundo que nós podemos criar, sabendo essa identidade sobre mim mesma e dos pais celestiais, então a minha esperança nesse papel que eu tenho em tudo que nós fazemos juntos é que possamos ser embaixadores para essa esperança e para os verdadeiros pais. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar hoje. Ótimas palavras. Muito obrigado. E agora, nós temos o presidente, que ele é professor na Academia para a Paz Mundial e coordenador internacional para a Associação de Acadêmicos para a Paz, a IAPP, o Dr. Thomas Salver. Muito obrigado, Dr. Rouse. Obrigado a todos pela oportunidade de estar entre vocês e de participar junto com vocês. Eu acredito que foram discursos muito inspiradores até agora. Eu fui designado a falar sobre a verdadeira mãe e as suas conquistas na área acadêmica. E, para começar, eu gostaria de só lembrar que ela sempre começa as suas mensagens falando sobre Deus, o nosso Criador e o nosso Pai Celestial, e sobre o sonho dos Pais Celestiais. Essa é a sua prioridade, o seu ponto de partida. E ela encoraja todos nós a fazermos isso também. Ela promoveu pesquisas acadêmicas que conduzem à realização de um mundo pacífico, que significa um mundo que reflete o sonho dos pais celestiais. A partir de 2016, a Verdadeira Mãe ressuscitou propositalmente organizações acadêmicas que haviam florescido sob a liderança do Verdadeiro Pai e também criou novas organizações. Um exemplo brilhante é o renascimento da ICUS, a Conferência Internacional sobre a Unidade da Ciência, em fevereiro de 2017. Focou no tema da preservação do meio ambiente e a superação da degradação ambiental, como um complemento recentemente fundado da UCUS. A Verdadeira Mãe também patrocina a Conferência Internacional sobre Ciência e Deus. Essas conferências reúnem pesquisadores que estão fazendo estudos baseados em dados sobre as concepções científicas pós-materialistas e procuram especificamente ultrapassar as fronteiras do paradigma materialista comum às ciências naturais atuais. Ao mesmo tempo, a Verdadeira Mãe ressuscitou e ampliou a PWPA, a Academia dos Professores para a Paz Mundial. Junto com a nova Associação Internacional de Acadêmicos pela Paz, nós estamos trabalhando juntos para estimular a pesquisa em ciências sociais e estudos humanos, que também conduzem em uma direção divina. Eu gostaria de dar apenas alguns exemplos sobre isso. A sua mensagem para os cientistas reunidos. Quando Deus criou o cosmos, ele estabeleceu o princípio da circularidade, para que ele durasse pela eternidade. Entretanto, por conta dos erros da humanidade, a nossa Terra está doente. Em muitos aspectos, a civilização científica causou muita poluição. Essa é a razão pela qual eu estou revivendo o ICUS. Nós temos que deter as ameaças que colocam em perigo a vida humana e a sobrevivência do planeta. Eu estou reavivando o ICUS porque seus esforços são muito necessários para criar uma família humana centrada em Deus. E os cientistas são muito necessários para criar esse mundo. Para todos os 7,4 bilhões de pessoas, para que eles possam desfrutar vidas saudáveis, de liberdade, unificação e felicidade. Na sua mensagem no ano seguinte, a Verdadeira Mãe foi ainda mais explícita sobre a necessidade dos cientistas entenderem a Deus, nosso Criador. Ela disse: estou dizendo que o caminho para resolvermos todos os problemas que estão ocorrendo no mundo hoje e as soluções
só podem ser encontradas quando conhecermos corretamente a Deus, que é a origem do universo. Aqui a verdadeira mãe está dando uma mensagem esperançosa de que a investigação científica bem orientada pode levar a soluções reais para a crise ambiental na qual nós estamos enfrentando. E nos estudos humanos, eu gostaria também de trazer algum exemplo histórico. Assim como nós precisamos de uma ciência pós-materialista, também precisamos de uma compreensão pós-materialista da cultura humana e da história. A verdadeira mãe desafia e incentiva os estudiosos a estudar não apenas o que realmente aconteceu na história, mas também o que deveria ter acontecido. Nós podemos perguntar: qual é o significado de deveria no estudo da história? O que nós estamos falando? Qual é o padrão moral? Esse padrão remonta a Deus, nosso Pai Celestial, e ao sonho dos Pais Celestiais como objetivo constante da história. No contexto de dar orientações para a missão do PWPA, a verdadeira mãe me pediu a pesquisar a história medieval dos santos imperadores e papas romanos, no que diz respeito ao Islã, e para trazer à tona a oportunidade perdida de reconciliação. Eu vou dar um exemplo. O Carlos Magno, que foi coroado como imperador romano pelo Papa Leão III em 800 depois de Cristo, foi um momento significativo. Mas o que não é muito enfatizado é que, de acordo com registros da época, Carlos Magno e o califa muçulmano Abbasida Harun al-Rashid, em Bagdá, trocaram presentes maravilhosos e entraram em discussões amigáveis sobre o acesso cristão a locais sagrados em Jerusalém e nos arredores que estavam sob o domínio muçulmano. Então, tinha uma oportunidade ali. No entanto, mitologias posteriores, elogiando os imperadores cristãos e muçulmanos, obscureceram essa relação cordial e, em vez disso, foram usadas para reforçar a ideia de que a cristandade sempre esteve em guerra com o Islã e, por implicação, sempre estará. Mas isso não é verdade. Com base na orientação da verdadeira mãe, nossa compreensão de tais eventos deve ir além. A amizade entre Carlos Magno e o califa al-Rashid poderia e deveria ter levado à possibilidade de reconciliação histórica entre cristãos e muçulmanos. De tal forma, as terríveis tragédias das cruzadas poderiam ter sido evitadas, e o trabalho interreligioso de hoje de superar as incompreensões e inimizades cristão-muçulmanas teria sido realizado muito mais cedo. Tal reconciliação teria apressado a realização do sonho de paz dos Pais Celestiais. A verdadeira mãe explica que cabe aos estudiosos acadêmicos pesquisar e revelar a vontade e a direção do céu em eventos passados, para orientação do nosso presente e do nosso futuro. Assim, tanto nas ciências naturais quanto nos estudos humanos, o trabalho da verdadeira mãe no campo acadêmico desafia a predominância do pensamento ateu e abre novas possibilidades para o entendimento e para insights mais centralizados em Deus. Em conclusão, em uma passagem marcadamente pessoal que resume a sua motivação para liderar o trabalho acadêmico, a verdadeira mãe disse aos cientistas do ICUS: "Eu sou a única filha de Deus. Enquanto estou na Terra, na medida do possível, eu desejo dar esperança através do caminho de retorno à Terra saudável e à humanidade saudável que Deus originalmente criou." O retorno à Terra saudável implica o papel e a missão das ciências naturais, enquanto o retorno à humanidade saudável do ideal original de Deus inclui não apenas a saúde física, mas a saúde psicológica, social e espiritual. Isso significa que as ciências sociais precisam entrar num domínio celeste. Então, dessa forma, a verdadeira mãe defende que a pesquisa acadêmica deve estar aberta à inspiração divina e deve revelar o caminho da restauração para o nosso
nosso planeta e nossa família humana. A verdadeira mãe está convidando todos nós a participar do tipo de pensamento centrado em Deus, que pode levar à realização pacífica do sonho dos pais celestiais para todos os filhos de Deus. Esses projetos acadêmicos internacionais são uma parte integrante dos esforços determinados da verdadeira mãe para alcançar a paz e a construção da paz em todo o mundo. Muito obrigado. Thank you, Dr. How deep Muito obrigado, doutor, heart today. por transmitir o seu coração hoje. To go on. Why? E agora, para Because continuar, time is not allowed. So, eu gostaria de we'll go continuar, mas right infelizmente o tempo não permite. Reverend Bruce Então, nós Grodner vamos for partir the diretamente para o reverendo Dr. Bruce Grodner, He is para que ele possa dar os Secretary avisos de hoje. Ele é o of the World secretário-geral Christian para a Leadership Conferência Conference. He's a brother, de liderança do clero mundial. Reverend Grodner. Unmute, Reverend. Sorry, just a few announcements we have. Alguns and thank pequenos you, Dr. anúncios. Rouse. I said all that, but I was muted. A few announcements about upcoming events. And, Alguns anúncios sobre speaking eventos of que seguirão. bringing the world Então, together falando in sobre the, trazer o mundo para a Pacific Christian unidade, Leadership Conference, a we will be having Conferência conference on religious do freedom. Pacífico Some falará very, sobre very, a liberdade high-profile religiosa, people, speakers pessoas de on alta religious estirpe freedom. And, que falarão you know, I know sobre a Dr. liberdade Rouse, you were religiosa. recently in the summit with O Dr. Dr. King Rouse and estava others, no summit com o Jenkins Dr. and King e others. outras pessoas. I think most of us don't realize how Muitos de nós much não percebem religious freedom o quanto a liberdade there's lacking in the religiosa world. And falta no I mundo. think the messaging Então, eu of acredito que a speaking on religious mensagem, freedom and getting that ficar word falando out is sobre a very, very liberdade important. religiosa é muito It'll importante. be taking place February 27th at 8 Acontecerá no dia p.m. 27 our de time. fevereiro, It's às 8 and in Manila, da it's, noite, no horário 9 de Nova a.m., York. 12 o'clock in Sydney, and again, Às 8 9 da o'clock manhã in e the New York area, às the East 9 da Coast. manhã no horário de Sydney, na Austrália. Each month, WCLC Canada has a wonderful Todo prayer mês, meeting o with also WCLC wonderful Canadá tem speakers. uma reunião de It's oração, 5 p.m. também com palestrantes muito Every interessantes. second Acontece às Tuesday 5 of da the month, noite, so toda please segunda, make a terça-feira note in do your mês. calendar, and we can join Anote no together with seu calendário. WCLC Canada. And then for us, E coming back para next nós, month, no próximo Wednesday, mês, March 29th, na quarta-feira, 9 dia a.m., 29 de it's the março, às last 9 da manhã, no horário de Nova Wednesday York, of each month, we'll be really honoring the nós estaremos Women's History honrando Month. a história And das so we mulheres, look mês da forward to história das having some mulheres. very, very Então, nós estamos special ansiosos para people to recebermos really pessoas muito speak about especiais women para next realmente month. conversarem And sobre we as thank you. mulheres no mês And seguinte. that's it for my announcements, Então, muito Dr. Rouse. obrigado. Isso é o que temos para os anúncios. Reverend Grodner. Muito obrigado, Reverendo Bringing Grodner. us the closing words of E para prayer. trazer as palavras de encerramento e oração, Sister, she's a sister to all believers. She's a a Methodist. ela é Sister to Marie metodista, and I, we call her our Maria soul sister. e eu, nós Indeed, chamamos Sister nossa Laura irmã Yang de alma from South Korea da is Coreia the do Sul. international Ela é a director diretora of the Korean internacional Leadership da Conference and the Conferência Secretary de General Liderança Cristã da of the Coreia North Korea e Development secretária-geral Institute. Is do a Instituto woman de of Desenvolvimento da Coreia do Norte, And e é uma now, mulher de Deus. receive her. Então, vamos recebê-la agora. Hallelujah. Thank you, Aleluia. brother. Thank you, Dr. Rouse. Muito obrigada, irmão. Let us Muito obrigada, pray. Dr. Rouse. Vamos Dear orar. God, as we come to the end Querido of Pai our Celestiais, time conforme together, nos unimos we are neste momento, reminded of your nós nos everlasting relembramos love das and suas the palavras, unshakable do seu faith we amor have in you. duradouro e da We fé que thank temos em you vós. for the Nós opportunity agradecemos to pela reflect oportunidade on the mission de that termos a realizes missão God's kingdom on earth. que realiza That o is reino one dos céus na family terra, under que your é loving uma guidance. família sob We o seu are guia well amoroso. aware of the suffering and Nós estamos devastation experienced by the conscientes victims of war and the recent das earthquakes experiências in devastadoras Turkey das and vítimas da Syria. guerra na Turquia e We na lift Síria. up those who have lost Nós loved queremos ones, those who are animar injured, aqueles and those who are suffering.
que estão sofrendo, por favor, console-os. Por favor, traga paz aos corações deles no meio da sua dor. E, por favor, deixe-os saber que eles não estão sozinhos, que eles são amados. E que o Senhor ama, assim como ama todos ao redor do mundo. Por favor, ajude aqueles que estão ajudando a recuperar os danos e prover a eles os recursos em todas essas áreas. Já passou um ano desde que a guerra começou na Ucrânia. E a guerra ainda continua também na Península Coreana. Nós pedimos a tua ajuda para que a guerra da Ucrânia e a divisão da Península Coreana possa acabar. Nós queremos chamar a tua luz para o mundo para trazer amor, esperança e compaixão para todos aqueles que precisam. Nós pedimos que o Senhor possa guiar-nos para cumprir a nossa responsabilidade e para que possamos nos tornar um exemplo brilhante do seu amor e graça para todos aqueles ao nosso redor. Nós agradecemos por o seu contínuo guia na nossa vida e pela oportunidade de sermos parte do seu plano para o mundo. Que realmente possamos sempre sermos fiéis ao seu chamado para uma Coreia unificada e um mundo unificado. Nós oramos para o guia do WCLC e o KCLC. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Abram as suas telas. Vamos dizer, deem seus corações para Deus e para o Espírito Santo. Que Deus e o Espírito Santo estejam em seus corações. Muito obrigado por estarem conosco e nós nos vemos no próximo mês, na Conferência de Liderança Cristã. Muito obrigado.